Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para continuar aquela nossa aula sobre lugares sagrados. Até coloquei esse título novo aí, Lugares Sagrados 2, a continuação. Vocês lembram que na aula passada nós conhecemos lugares sagrados de 5 núcleos regionais? Vocês lembram? Confiram lá na tela. Nós conhecemos a regional do Cajuru, de Santa Felicidade, do Tatuquara, do Boqueirão e da Boa Vista. Lembra que eu expliquei para vocês o que são regionais? É como se a cidade fosse dividida em 10 pedacinhos. E esses pedacinhos formam as 10 regionais de Curitiba. Nós vimos 5. Nessa primeira imagem, a gente viu uma Assembleia de Deus em Curitiba, que fica lá no Cajuru. É uma igreja do cristianismo evangélica pentecostal. Olha a segunda imagem lá do lado dela. O Santuário Mariano Schoenstatt. Fica lá em Santa Felicidade e é uma igreja católica. A terceira imagem, ainda lá em cima, a Aldeia Cacané Porã. Fica lá no Tatuquara, uma comunidade indígena. A quarta imagem, que recebe o nome de Tuco Centro Espiritualista. Fica lá no Boqueirão, é aquela primeira imagem lá embaixo da tela. E do lado dela, embaixo também, a última imagem, é o Templo Rosa Cruz, que fica lá no Boa Vista, da religião Ordem Rosa Cruz. Lembram que eu falei da múmia? Bom, antes da gente dar continuação a esse assunto, vocês precisam pegar hoje só o caderno e o lápis grafite. Vou ficar aqui esperando. Tudo separado? Organizado o material? Então vamos lá! Lugares Sagrados 2. Como a gente já sabe, os lugares sagrados são aqueles lugares especiais para as pessoas se encontrarem e compartilhar o conhecimento sobre a religião que elas decidiram escolher para seguir. Curitiba é uma cidade que tem muitos desses lugares. Hoje nós vamos continuar a nossa pesquisa sobre os lugares que a gente ainda não viu. Hoje nós vamos visitar esses lugares usando muito a nossa imaginação. Lembra que na aula passada a gente usou vários meios de transporte para se deslocar de uma regional para outra? Então, hoje nós vamos fazer a mesma coisa, mas tem uns bem diferentes. O que vocês acham para a gente ir para a primeira regional voando? Voando, prof? Vamos de avião? Daí cada regional ia ter que ter um aeroporto.
aeroporto. Não, avião não é o único meio de transporte que voa. Pensaram em mais algum? Não? Bom, preparados para voar? Vamos de helicóptero? Se a gente quiser olhar com cuidado e com atenção todos esses lugares, a gente precisa de um meio de transporte que não seja tão rápido assim, né? A gente pode fazer igual a TV, quando eles filmam a cidade lá de cima para fazer uma reportagem e ver cada um dos detalhes. Sabe o nome aonde eles ficam estacionados? É o heliporto. Heliporto. Quem já passou lá no Barigui já viu um heliporto. É um espaço bem grande que fica bem do lado da BR, naquele lado do parque, aonde tem aquele maior estacionamento. Lá, você consegue fazer um voo de helicóptero, por exemplo. Eu já fui, eu já passei, é bem bacana. Mas, então vamos de helicóptero para a nossa próxima regional. Matriz. Lembram desse mapa que eu trouxe na aula passada? Cada uma dessas coresinhas ali representa um núcleo. E esse núcleo que a flechinha está mostrando é o núcleo da regional. Ele fica ali bem próximo ao centro da cidade. Essa regional matriz, ela tem vários bairros, alguns bem ali centrais, inclusive um dos bairros é o centro. Tem alguns mais distantes também, mas de todas as regionais é a mais próxima ali do centro. Vamos conferir os bairros? São Aú, Bom Retiro, Ugulangue, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da 15, Centro, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrilho, Cristo Rei e Mercês. São muitos bairros que compõem essa regional. Nós vamos encontrar nessa regional esses espaços sagrados. Alguém já viu essa igreja? Essa igreja, ela é cristã luterana e fica lá no bairro São Francisco. O nome dela é a Igreja de Cristo, oficialmente Christuskirche. Vai começar de novo, né? Aqueles nomes bem complicados de dizer. Ela tem mais de 100 anos e foi sempre discreta, sempre assim meio escondidinha. Sabe qual que é a origem dela? Alemã, austríaca e suíça. Todos esses povos que fundaram essa religião e esse lugar sagrado. Olha os alemães aí de novo, né? Por isso que esse nome também é difícil. Lembra que na aula passada eu falei que vários lugares sagrados, eles são constituídos pelos alemães? Eles são uma presença muito grande na construção da diversidade religiosa que existe aqui em Curitiba. Bom, essa igreja, ela é considerada uma joia, porque ela tem muitas características que faz ela ser um lugar especial. Ela tem alguns detalhes muito interessantes, como, por exemplo, o interior dessa capela. Essa foto mostra como é lá dentro. A acústica é perfeita. O que é acústica, professora? Acústica é o som que se produz quando se fala lá dentro. Vocês estão vendo lá no fundo dessa imagem? Lá é o altar. Qualquer pessoa que fale lá, todo mundo que está dentro desses espaços consegue ouvir o que está sendo falado sem o uso de microfone. E isso foi observado por várias pessoas, inclusive por uma professora de História da Música lá da Escola de Músicas e Belas Artes do Paraná. Ela achou tão bacana esse detalhe da igreja que ela começou a organizar apresentações com diversos músicos lá dentro. Já imaginou que legal você assistir um espetáculo dentro de um lugar sagrado? Um lugar bonito, um lugar gostoso, cheio de significados? É muito bacana realmente. Essa professora teve um olhar bem interessante sobre essa igreja. Um outro espaço. Esse espaço é um templo religioso da comunidade muçulmana e foi inaugurado em 1972. Ela está completando esse ano 49 anos.
Essas duas construções laterais aí que ficam do lado dos prédios, que parecem duas torres, são chamadas de minaretes. Antigamente, as pessoas dessa religião subiam lá em cima para chamar a comunidade para entrar dentro da mesquita. Outra coisa interessante sobre ela não foi construída em qualquer terreno. Não, esse terreno ele foi escolhido principalmente porque a frente da construção dela fica virada para um lado que para eles é muito importante. Ela foi construída voltada à frente para a cidade de Meca, que é o nome da cidade mais sagrada para essa religião, lá na Arábia Saudita. Então, quem quiser saber onde é Meca, fica de costas para a mesquita e imagina aonde que possa ser essa cidade. É bem longe. Dentro dela tem tapetes lindíssimos e vários objetos feitos à mão. Os detalhes de toda essa arte é muito interessante de se ver. Mas vocês sabiam que a gente só pode entrar lá descalço? Ninguém entra lá de sapato. E as mulheres precisam cobrir a cabeça com um véu normalmente. Ai, prof, mas então se eu for lá visitar eu tenho que levar um véu? Não. Antes da pandemia, eles emprestavam esse véu para as mulheres que quisessem conhecer o interior, mesmo que não fossem da religião. É aberto a todo mundo. É claro que hoje ia ser impossível isso, né? Porque além da gente não poder se aglomerar num local só, a gente não poderia compartilhar o lenço que a gente usa. E lá isso era feito antes que todo esse vírus viesse nos atrapalhar. Mas não tem problema não. Daqui a pouco a gente está de volta, a gente não sabe como isso vai continuar, mas com certeza essas duas regras vão ter que ser respeitadas. Entrar descalço e as mulheres de cabeças cobertas. Bom, vamos passear mais um pouquinho? Do que agora? Ai, prof, vamos ver. Vamos de táxi? Bom, hoje não precisa ser só o táxi, né? Tem tantos aplicativos, pode ser o Uber, o InDrive. Vocês podem escolher o qual vocês quiserem. Mas, através desses aplicativos assim mais modernos, a gente vai nos deslocar para a regional bem longe do centro. Vai ficar meio caro. Vamos ver. Nós vamos lá para SIC. SIC, professora? Isso aí parece uma sigla. E ela significa Cidade Industrial de Curitiba. Eu já trabalhei lá. Eu fui professora de um CMEI, aquele espaço que recebe as crianças bem pequenininhas, de 0 até uns 4, 5 anos de idade. Depois eu saí do CMEI e fui trabalhar num lugar lá dentro da regional da SIC. Eu fui estudar junto com um grupo de pessoas sobre a educação infantil. Nossa, que saudades, faz tanto tempo isso. Essa regional, ela possui várias escolas, vários locais sagrados, mas ela possui só 4 bairros. É a Augusta, SIC, Riviera e São Miguel. Vamos passear por lá? Vamos ver o que a gente encontra. Vamos ver o que a professora encontrou na sua pesquisa andando por esse bairro. Essa é a Paróquia Sagrada Família. Ela é a mais antiga dessa região. Ela já existia antes mesmo do bairro ser fundado, porque antes do bairro ser a SIC, já existiam pessoas morando ali. E essa paróquia já tinha sido construída. Ela completa 78 anos nesse ano de 2021. Ela foi construída pelos poloneses. Eu acho que eu nunca tinha falado ainda desses imigrantes. Lá, os organizadores, eles fazem muitos eventos para a comunidade. Eles fazem informações sobre casamento para as pessoas, para os noivos, né, que têm o interesse de casar. Conversam muito com os adolescentes sobre saúde, como que eles podem se cuidar para manter a saúde. Os adolescentes gostam muito de esporte, gostam muito de cuidar do corpo. E dentro da religião é falado sobre isso, inclusive na prevenção do uso de drogas. É muito importante essas reuniões.
Eles também fazem datas comemorativas da religião católica e fazem muitas reuniões para estudar sobre a crença dessa religião. Vamos ver qual é o outro que eu escolhi dessa regional? Esse é bem diferente. É o Centro Espírita Luz do Evangelho. Ela também foi fundada em 1972. Ela também completa esse ano 49 anos, igual a Mesquita. Ela surgiu de um grupo de pessoas que estava muito interessado em construir um centro espírita lá na Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que era o nome dado antes de ser o bairro da SIC. Eles se reuniram e pediram ajuda a várias pessoas, às várias instituições, inclusive para a Federação Espírita do Paraná, que organiza, que orienta vários centros espíritas, não só em Curitiba, mas também em todo o nosso estado. O que a federação fez? Ela deu um terreno e alguns materiais para que eles fizessem essa construção. Eles são tão unidos e fizeram tão bem o trabalho deles que até para a escolha do nome eles se reuniram para poder decidir. Tudo nesse centro espírita foi feito com a união de todos os interessados. Mas, saindo dali, a gente pode ir para uma próxima regional. De que maneira dessa vez, prof? Utilitário? Ué, não é uma Kombi? Então, eu coloquei ali a palavra utilitário porque a Kombi é um dos modelos de transporte que podem ser utilitários. A Kombi, uma van, uma picape, o que é utilitário? São aqueles transportes que cabem mais pessoas do que um carro comum. E cabe inclusive materiais bem grandes para serem transportados de um lugar para o outro. Isso é utilitário. Mas quem falou Kombi acertou, porque essa imagem aí é a imagem dessa marca, da Kombi. Bom, lá onde eu trabalho, quando eu tenho que sair do meu trabalho e visitar uma escola, um CMEI, uma biblioteca, nós saímos de Kombi, porque nós somos uma equipe grande e daí tem que ser transportado num carro maior do que os comuns, né? Bom, é bem diferente, mas vamos embarcar e vamos lá para nosso próximo lugar sagrado, que é da regional Portão. Essa regional, se você ver lá no mapa, ela parece ser bem pequenininha, não é? Mas ela não é, não. Ela possui vários bairros. E os bairros são grandes. Quais são eles? O bairro Água Verde, Campo Comprido, Fazendinha, Guaíra, Parolim, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Isabel. Vocês estão percebendo que da aula passada, essas regionais que ficaram para a gente conversar hoje são as regionais que mais bairros possuem? Muito mais do que as que a gente viu na aula passada, né? Nessa regional a gente também vai encontrar vários lugares sagrados. Vamos conhecer? Comunhão Cristã Aba. Esse espaço sagrado, ele prega a vida de Jesus Cristo. Isso mesmo, ele faz parte do cristianismo. Eles estudam a Bíblia, que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas anteriores. A Bíblia é um livro sagrado e nele tem várias histórias sobre Jesus. E como que eles fazem isso, prof? Como é que eles leem essas histórias sobre Jesus para a comunidade? Eles fazem várias reuniões. As pessoas que têm interesse em conhecer essas histórias se reúnem nesse local que vocês estão vendo aí na foto. Parece um prédio, né? Uma faculdade. Realmente é uma construção mais moderna do que as outras que a gente tem visto. Essa que nós já vimos. Vamos ver a próxima. Esse lugar, Sechonoye do Brasil, é diferente também, né? Por que do Brasil? Bom, esse é um lugar sagrado que é dirigido por uma organização que fica lá no Japão. Tudo que as Seishonoyes
que existem no mundo inteiro recebem orientações desse país. Aqui em Curitiba, as orientações que a gente recebe é de São Paulo, porque funciona assim. Lá no Japão, eles mandam todas as orientações para São Paulo. Lá em São Paulo, existe uma reunião de pessoas que distribuem essas informações para todas as cidades do Brasil. Você sabia que ela existe em mais de 30 países? Isso mesmo, ela é espalhada pelo mundo todo. Bastante, né? Lá dentro desse lugar sagrado, eles fazem vários encontros também, assim como nos outros. Eles acreditam numa coisa bem diferente, eles acreditam que a palavra tem poder. Isso é muito interessante, porque se você for parar para pensar, é verdade. Às vezes o que a gente fala muda a vida de uma pessoa. Se a gente não se preocupar com o que a gente fala, tanto a gente pode melhorar a vida de uma pessoa, quanto a gente pode prejudicar e magoar a outra pessoa. A gente precisa pensar muito no que a gente fala. E esse espaço sagrado, ele prega isso. Ele prega que a palavra pode mudar o mundo. É bacana, né? Se você for parar para pensar, eu, por exemplo, eu ia escolher muito mais ajudar as pessoas do que magoá-las. Às vezes a gente nem tem essa intenção, mas a gente tem que estar atento para isso. E agora? Vamos para outra regional? E, prof, mais ônibus a gente já andou na aula passada. É verdade. Só que a aula passada a gente entrou no ônibus biarticulado Centenário Campo Comprido. E agora a gente vai entrar no biarticulado Capão Raso. Na aula passada a gente estava indo para a regional de Santa Felicidade, lembram? E hoje, como diz o nome do ônibus, a gente vai para a regional Capão Raso. Vamos lá? Fica lá no Pinheirinho. Olha lá a regional. Alguém lembra também qual é outra regional que fica lá na ponta do mapa? Isso mesmo, o Tatuquara. Bom, quais são os bairros que compõem essa regional? Capão Raso, Fani, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho. Como todas as outras regionais, também possuem os seus lugares sagrados. Vamos descobrir? Santuário São José Capão Raso. Esse espaço ele foi fundado em 1957. Esse ano ele completa 64 anos. Ele fica ali do lado de uma avenida chamada Avenida República Argentina. O ônibus que nós pegamos para ir lá conhecê-la passa nessa via rápida. A história desse santuário, ela traz um detalhe assim um pouco triste. Ela pegou fogo a primeira que foi fundada teve um incêndio. Mas um padre que não se conformou com a perda desse lugar sagrado reconstruiu todo o local. E a comunidade ficou muito agradecida a ele, tanto que ele fez uma homenagem para ele. Na frente desse santuário tem uma estátua desse padre. O nome dele é Padre Albino Vico. Quem for visitar esse lugar sagrado vai conseguir, vai dar de cara com essa estátua. Ele era italiano. Vejam, né, quantos imigrantes que nós já vimos que vieram construir lugares sagrados aqui no nosso país, né? A gente já citou os poloneses, os alemães, austríacos, suíços, assim como eu já falei anteriormente, agora mais um, o italiano. Esses imigrantes saíram do seu país, vieram para cá e quiseram construir um espaço que lembrava o local da onde eles tinham nascido. Por isso que vários lugares sagrados são diferentes entre si, porque cada um trouxe a réplica do seu país. Mas ficou bacana. Eu acho que quantos mais lugares diferentes a gente tiver para visitar, melhor e mais conhecimento a gente vai ter. Esse é um outro espaço sagrado dessa regional, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Ele também é conhecido como Igreja Preta. É o único santuário com este título de Nossa Senhora aqui no sul do Brasil. Mas por que será que ele tem esse apelido, vamos dizer assim, Igreja Preta?
Eu fui pesquisar e eu descobri que quando ela foi fundada, ela foi construída com uma madeira marrom e com o tempo essa madeira escureceu muito. E daí ela ficou com esse nome. Mesmo tendo outra construção, gravou na cabeça das pessoas. E daí eles continuaram dizendo. Dizem que nessa construção nova ainda se pensa em colocar algum azulejo ou ao pintar uma parte para lembrar dessa tradição. Mas até hoje ainda ninguém fez. Bom, outra coisa interessante que foi falado sobre essa construção é que ela foi construída embaixo de muita chuva. Então, eles acreditam que todo final de maio vai chover, porque é a época que eles comemoram e fazem festas para a padroeira dessa religião. Interessante, né? Agora vamos para o Bairro Novo, a nossa última regional. Qual é a melhor forma de chegar até lá? Nós já andamos de helicóptero, de táxi, de Kombi, de ônibus. Vamos usar um meio de transporte que usa o ar quente para se locomover? Você imagina qual seria? Alguém acertou? Isso mesmo, o balão de ar quente. Você sabia que é o meio de transporte aéreo mais antigo da história? Chama muito atenção pelas cores e tamanho. Seria uma grande aventura. Segurem firmes e vamos para a regional do Bairro Novo. O Bairro Novo fica ali também, ó. Ele é vizinho do Pinheirinho. Ele só possui 3 bairros só, o Ganchinho, o Sítio Cercado e o Umbará. É bem fácil de chegar nessa regional porque vários ônibus possuem paradas próximas dele. A gente vai ver vários espaços lá, não só religiosos, mas também culturais. É um espaço onde eles se organizaram de certa forma, onde a comunidade tem várias possibilidades de conhecer, de passear, religiosos, culturais. Hoje nós vamos falar dos religiosos, mas quem quiser visitar esse bairro, essa regional, vai ver que existem várias opções. O primeiro espaço sagrado que eu separei para vocês dessa regional é o Terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda. Esse lugar sagrado ele fica lá no Sítio Cercado e é um local que tem muitas cerimônias da Umbanda, que tem esse nome, mas também tem outros nomes. Além de terreiro, ele pode ser chamado de casa, de barracão. E as celebrações, elas são realizadas dentro desses espaços ou ao ar livre. Aliás, eles preferem realizar as suas cerimônias ao ar livre, perto de rios, na praia, perto de cachoeiras, porque eles gostam muito da natureza. A relação deles com a natureza é muito forte. Quem lidera essa religião é um pai de santo ou uma mãe de santo. Eles dirigem os ritos e comandam a casa. Os ritos umbandistas são feitos com batuques e cânticos sagrados, sempre muito animados. Mas esses cânticos, eles são feitos em português. Por que você está falando isso, prof? Porque é uma religião que vem da África e lá a linguagem deles é bem diferente da nossa. Mas aqui, para que a gente possa entender a letra, que tem muito a ver com a religião, é cantado, feito em português. Vamos ver o outro lugar que eu escolhi dessa regional? Primeira Igreja Batista do Umbará. Como o próprio nome já diz, fica lá no bairro Umbará. São igrejas do cristianismo evangélico. Os missionários, que são aquelas pessoas que pregam e falam sobre essa religião, chegaram no Brasil há 150 anos atrás. Veja quanto tempo, se a gente pensar na idade dos locais sagrados que a gente já viu anteriormente nessa aula. Quando uma pessoa escolhe uma religião para seguir, essa religião para seguir, ela se batiza. Sabe como? Eles mergulham na água. Como assim, prof? Tem um rio dentro da igreja? Não, eles constroem assim uma pequena piscina. Precisa ser grande, porque as pessoas que se batizam nessa religião já são adultos. Não são como outras religiões que fazem o batismo quando nascem ou ainda enquanto criança.
Mas o que esse espaço fala? Ele fala sobre a Bíblia, conta histórias de Jesus Cristo, principalmente uma história onde Jesus Cristo foi batizado. E é baseado nessa história que eles adotaram essa forma de batismo para ficar o mais próximo possível do líder que eles seguem, né? Que é Jesus Cristo. Mas vamos para frente? Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje, né? Quantos lugares sagrados sem sair da cidade. Eu falei isso no início da aula passada, quem prestou atenção. Lembra? A aula passada a gente falou que muitas pessoas se locomovem das suas casas para lugares bem distantes para conhecer lugares sagrados. E eu mostrei para vocês nessas duas aulas que a gente pode sim viajar para lugares distantes, que existem muitos bem legais de conhecer. Mas a gente também pode fazer essa exploração aqui dentro da nossa cidade, sem ter que viajar nem nada. Aliás, eu até acredito que tem muita gente que vem para a nossa cidade conhecer esses espaços também. Com certeza, existem muito mais espaços do que foram tratados na aula passada e nessa aula. Mas fiquem atentos então. Quando vocês forem visitar a cidade, quando vocês forem passear, agora que vocês já conhecem as características do que um lugar sagrado tem, preste atenção. Tenho certeza que você vai encontrar muito mais do que eu falei na aula passada e nessa. Esses lugares sagrados são muito importantes e nós vamos voltar a falar sobre eles nas outras aulas. Hoje nós terminamos essa jornada toda dos lugares sagrados e diversas culturas e religiões da nossa cidade. Hoje terminamos. Aula que vem, assunto novo. Então, essa atividade que nós vamos fazer vai nos ajudar a fixar o conteúdo que aprendemos hoje. Veja lá na tela. Vamos relacionar os lugares sagrados com seus respectivos nomes. Na primeira fileira nós temos 3 imagens e do lado nós temos 3 nomes, só que está embaralhado, não está na ordem. Vocês vão ter que descobrir qual é o nome da imagem e colocar dentro do parênteses que está em branco a letrinha da foto. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês olharem e tentarem descobrir qual é o nome de cada uma dessas imagens. Vamos, eu vou esperar vocês.
Vamos preencher juntos, então. Olha lá, a primeira imagem. Qual é o nome dela que vocês acham que é? Muito bem, quem respondeu Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Muito bem. E a letrinha B? Santuário São José Capão Raso. E daí sobrou a letrinha C. Centro Espírita Luz do Evangelho. Agora nós temos mais 3 imagens. Eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês. Vamos conferir? Vejam lá na tela. Letrinha D. Seixo Noie do Brasil. Muito bem. Letrinha E. Terreiro de Umbanda Arruda de Aruanda. E a F. Paróquia Sagrada Família. Acertaram? Muito bem. Quem não acertou, agora já sabe qual é. Agora nós vamos fazer uma segunda atividade. Vocês vão escrever no caderno de vocês o nome de um lugar sagrado. Caso você não conheça nenhum lugar sagrado, você pode escolher um lugar que você considera sagrado e escrever aí no seu caderno.
Agora que nós terminamos a nossa atividade, a gente vai lembrar do que a gente aprendeu hoje. Nós lembramos do que conversamos na aula passada, nós vimos outras 5 regionais, além da aula passada, que foi a Matriz, o Sítio, o Portão, Pinheirinho, Bairro Novo, e nós visitamos 2 lugares sagrados de cada regional, totalizando 10 lugares sagrados. Bom, a nossa aula fica por aqui. E não se esqueçam, lavem a mão e usem máscara se vocês precisarem sair de casa. Mas se conseguirem, fiquem em casa, tá bom? Até semana que vem, crianças!